Olá, muito boa tarde. Está começando o Boletim Legislativo desta segunda. Tudo bem com você? E é com muito prazer que eu estou de volta aqui ao Boletim para te apresentar as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E fica com a gente porque hoje tem o primeiro episódio de uma série especial sobre a Semana do Meio Ambiente. Bom, mas antes a gente fala de homenagens aqui no Boletim. Em uma cerimônia solene, a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao engenheiro e veterano da FAB, Manuel de Oliveira. Manuel também participou da criação do Instituto Invoz, entidade que busca orientar jovens sobre as áreas da tecnologia, inovação, empreendedorismo e o setor aeroespacial. Na ocasião, o Instituto ainda recebeu a medalha Cassiano Ricardo. As honrarias foram propostas pelo vereador Zé Luiz. O plenário da Câmara ficou lotado para a sessão solene que concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao Invoz, integrando Vozes para o Futuro, uma associação sem fins lucrativos que atua em diversas áreas como educação, cultura, inovação e empreendedorismo. Durante a cerimônia, também foi conferido um título de cidadão joseense a Manuel Oliveira, que é um dos fundadores e presidente de honra da associação. A honraria foi proposta pelo vereador Zé Luiz, que destacou o trabalho feito pelo Invoz em São José dos Campos. Venho aqui em nome de todos os vereadores, inclusive, agradecer você, ao Grupo Invoz, e dizer que, para nós, esse momento é sublime. Para você, acho que é uma emoção muito grande, porque ser reconhecido por uma cidade do porte de São José dos Campos é uma das coisas maravilhosas, mas mais importante, o legado que vocês construíram. Então, eu termino por aqui dizendo o quanto você, a sua geração, do Coronel Osíris, construíram essa cidade. A cerimônia contou com a participação de autoridades municipais, representantes da Embraer e do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O vereador Fernando Petit também esteve presente na solenidade. A medalha Cassiano Ricardo é uma honraria concedida a instituições ou pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A homenagem foi recebida pela presidente executiva do Invoz, Neide Pereira Pinto. Ela ressaltou a importância desta honraria recebida pela associação. Esta honraria, proporcionada pelo vereador Zé Luiz ao Invoz, nos dá projeção, reconhecimento e, acima de tudo, nos traz grandes responsabilidades. De agora em diante, o Invoz precisa sonhar mais e realizar maior. Por vídeo, o fundador da Embraer, Osíris Silva, enviou uma mensagem relembrando 6 anos de atuação do Invoz em São José. O Invoz teve como objetivo de transformar opiniões em fatos durante todo esse tempo. Muitos deles não conseguimos ainda atingir, mostrando que esta marca dos 5 anos agora é um marco que precisa ser referenciado para que a cidade continue a se beneficiar. O outro homenageado da noite, Manuel de Oliveira, lembrou da sua chegada no DCTA ainda como estagiário nos anos 70. Nascido em Santa Gertrudes, na região de Campinas, é casado, tem 2 filhos e 2 netos. Engenheiro civil, cumpriu missões internacionais nos Estados Unidos e na Itália e foi vice-presidente executivo de finanças na Embraer. Emocionado, ele disse estar feliz com a homenagem e declarou seu amor pela cidade. Quero dizer que estou muito feliz, feliz mesmo. Principalmente porque, há 54 anos atrás, eu escolhi São José dos Campos. E hoje, a cidade me escolheu. Muito obrigado. E a solidariedade está em alta este mês e junho tem um dia dedicado para valorizar os doadores de sangue.
É mês também da campanha Junho Vermelho, para incentivar as doações nos dias mais frios. E para reforçar a importância desse ato tão nobre, o repórter Marvin Pinho conversou com o coordenador do Serviço de Hemoterapia aqui de São José e, quem sabe, pode te incentivar a se tornar um doador? É com você, Marvin. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos no mês de junho, mês de atenção aí em relação à doação de sangue, ao chamado Junho Vermelho, e a gente fala um pouco a respeito da importância desse gesto, né? Que vem numa época, o dia 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue, vem numa época em que é importante reforçar essa necessidade. Por isso a gente conversa agora com o Paulo Pontes, que é coordenador do setor de captação de doadores. Paulo, primeiro, boa tarde para você. Por que essa época do ano é tão importante, né, quando se trata aí da doação de sangue? Boa tarde. Na verdade, é um momento oportuno para a gente primeiro agradecer essas pessoas que de forma anônima, altruísta e quase heróica vêm doar um pouco de si para um próximo que sequer o conhece. Então, a gente precisa trazer à tona a relevância desse gesto para toda a sociedade, até para que essas pessoas, né, sirvam de exemplo para aqueles que ainda não são doadores. E tem sido sempre assim movimentado? Hoje a gente percebe um dia mais movimentado aqui, início de tarde mais movimentado, tem sido sempre assim? Sim, na verdade, agora com a chegada dos dias frios, há uma queda no índice de doação e também um aumento naquelas pessoas que acabam não podendo doar, muito em função de gripe, resfriado e outras doenças dessa época do ano que acaba impedindo temporariamente a doação. Então a gente vem intensificando a convocação dos nossos doadores, já há algum tempo, para que a gente não tenha impacto no atendimento dos nossos pacientes. O senhor falou a respeito de gripe, algumas outras doenças, né? Nós tivemos a Covid-19. Quem pode doar nesse momento, principalmente levando em consideração aí esses diagnósticos? Bom, vamos lá. Eu acho que é muito simples fazer a doação. Basta que a pessoa tenha entre 16 e 69 anos. Vale ressaltar que o menor deve estar acompanhado de um responsável legal. Além disso, o doador deve pesar mais de 50 quilos, deve trazer um documento com foto, ter dormido bem e não vir em jejum. Essa é uma dúvida muito comum e que não é necessário jejum para fazer a doação de sangue. O que nós solicitamos apenas é que os doadores evitem alimentos gordurosos, como leite, os derivados do leite, ovos, frituras. E, como você bem salientou, algumas doenças acabam impedindo temporariamente a doação, como a gripe, o resfriado, que impedem por 15 dias. A vacina também impede, a vacina da gripe impede por 2 dias, a pessoa poderá já doar no 3º dia após a vacinação. E a vacina do Covid impede por 7 dias, a pessoa poderá doar no 8º dia após a vacinação. E para a gente fechar, o funcionamento aqui, né, da captação, qual o horário, quando as pessoas podem vir? Vamos lá, o serviço ele fica aqui na Rua Antônio Sais, número 425, e o atendimento ele é de segunda a sexta, das 7 ao 12h30. Perfeito. Paulo, muito obrigado. Então é isso, gente. É sempre importante a gente reforçar aí essa necessidade das pessoas virem até aqui, fazerem a doação, justamente para mostrar a importância desse gesto. Nós chegamos aqui mais cedo hoje e acompanhamos amanhã da captação de sangue aqui, conhecemos alguns doadores e agora a gente traz essas histórias para vocês. Confiram. São mais de 20 anos vindo ao banco de sangue. O Kleber já estendeu o braço para a doação mais de 50 vezes. Um gesto de amor que se transformou em hábito para ele. Bom, eu comecei com 18 anos. Primeira vez que eu vim aqui, vim com amigos que eram militares no CTA, da Aeronáutica aqui em São José. Vim para fazer a primeira doação e, na sequência, comecei a tomar gosto por vir aqui sempre. E faço isso já há mais de 20 anos já. A doação do Kleber é o símbolo do Junho Vermelho, mês de conscientização para a necessidade da doação de sangue. No dia 14 é celebrado o Dia Mundial do Doador e a data vem a calhar. Hoje, o estoque está em 90%. O problema é que com a chegada do frio, os doadores desaparecem e os indicadores ficam abaixo do considerado estável. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Para nós, bancos de sangue, é uma data muito relevante, muito importante, até porque os dias frios ele traz consigo um aumento da inaptidão, né, em função de doenças das vias aéreas como resfriado, a gripe, sinusite, bronquite, que é muito comum nesse momento. Então, assim, para nós é de suma importância trazer à tona para aumentar as doações, porque tem um número maior de pessoas que acabam não podendo doar.
E mesmo com os índices estáveis no momento, o O negativo ainda é um tipo sanguíneo que requer um pouco mais de atenção. O principal diferencial para nosso banco de sangue é que ele é o doador universal. Então, uma bolsa de O negativo serve para qualquer paciente de qualquer outro tipo sanguíneo. Então, nos momentos onde há perda de sangue, o paciente entra no hospital em estado grave, ele não tem o tempo hábil para aguardar a realização dos testes pré-transfusionais. Então, nesses momentos, a gente utiliza o O negativo para atender essas situações emergenciais. Então, acaba sendo que a gente tem uma demanda maior na transfusão do que na própria incidência da população. São, em média, 2.600 doadores que passam todos os meses aqui pelo Serviço de Hemoterapia de São José. Mas depois de coletado, o sangue ainda passa por um longo processo. É preciso fazer o fracionamento de tudo que é recebido. Depois da captação, as bolsas vêm para a câmara de resfriamento. Aqui começa o trabalho técnico. O sangue é dividido em 3 elementos: hemácias, plaquetas e plasma. Assim, cada doação pode salvar pelo menos 3 vidas. Por isso, quanto mais doadores, melhor. Mas segundo o Ministério da Saúde, somente 1% da população doa sangue regularmente. O ideal é que esse índice chegue a 6%. Para incentivar esse gesto, a lei prevê alguns benefícios para quem é doador. Desde 2012, uma lei municipal aprovada pela Câmara garante aos doadores o direito ao atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos e eventos culturais. Uma lei federal também garante outro benefício para esse público. Uma vez por ano, quem doa sangue tem direito a um dia de descanso. Existem aqueles profissionais cuja atividade envolve esforço físico, né? A pessoa que fica muito tempo em pé, que tem que andar por longos percursos, muitas vezes exposto a alturas, a temperaturas extremas ou muito baixas. Então, esse tipo de profissional que trabalha com esforço físico, ele deve tirar o seu dia de descanso após a doação. É de suma importância. Algumas atividades, principalmente aquelas atividades de escritório, ainda permitem que a pessoa volte ao trabalho, mas o doador ele tem direito a um atestado por ano. Por isso é importante saber quem pode doar. Algumas regras são estabelecidas pelo Ministério da Saúde. É preciso ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, além de apresentar documento original com foto. O Rony cumpre todos esses requisitos e vem ao banco de sangue com frequência. Mais do que isso, ele decidiu se transformar num multiplicador. Dessa vez, trouxe esse grupo do trabalho, 4 amigos que entenderam o valor de um ato simples, mas muito solidário e indispensável. É um gesto, né, de solidariedade e amor ao próximo. Então, assim, o sangue é uma coisa que é insubstituível. Até porque amanhã pode ser um familiar meu, pode ser eu mesmo, tendo essa necessidade de receber esse sangue aí de alguém. Então, a gente tem que ter amor ao próximo e saber que amanhã ou depois pode ser até um familiar nosso. Na Câmara, os vereadores acompanham de perto os trabalhos do Banco de Sangue e incentivam campanhas voltadas para a doação, principalmente no período considerado crítico. E agora o inverno aí pela frente, com aumento de internação, dos casos de infecção, também dos casos de infarto, AVC, isso tudo aumenta. Cirurgia cardíaca também tem uma tendência a aumentar pelo número de aumento de infarto. Vai precisar de mais sangue. Então é muito importante essa campanha, liderada aí pela Câmara, pela TV Câmara, para a gente levar essa mensagem para a população. Doe sangue, sangue é vida e nós temos que ajudar o próximo. Ainda de acordo com o vereador Dr. José Cláudio, a doação é um ato de empatia e solidariedade, que não demora mais do que 20 minutos. Por isso, reforça a necessidade de contribuir para essa causa. Então a ideia que você tem que ter é o seguinte: pode ser você, pode ser um seu. E é um irmão, é um próximo que está ali. Então doar sangue é doar vida, é salvar a vida. E realmente, né, muito importante toda a população se solidarizar com quem precisa. E claro, se tornar um doador. Bom, agora a gente faz uma pequena pausa, mas para falar de emprego, está em busca de uma oportunidade aqui em São José? Então é só dar uma olhada nas vagas disponíveis na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de obras, ajudante geral, assistente de pesquisa clínica,
atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de e-commerce, auxiliar de esteticista, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de serviços gerais, biomédico esteta, carpinteiro, consultor comercial, controlador de manutenção, cozinheiro, educador infantil, eletricista, empacotador, funileiro montador, garçom, instalador de toldo, mecânico montador, oficial de manutenção elétrica, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de máquinas, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, projetista de móveis, repositor de mercadorias, serralheiro, serralheiro montador, soldador, técnico em manutenção, técnico em nutrição, tosador de animais domésticos e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante geral, analista de suprimentos, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, coordenador de planejamento, operador de loja, operador de telemarketing e técnico de planejamento. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E voltando a falar de datas, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por conta da importância do tema, nosso país dedica uma semana a esta data. Aqui no Boletim não vai ser diferente, preparamos uma série especial de reportagens sobre o assunto. Na nossa primeira matéria, vamos te explicar por que cuidar do ambiente é tão importante e quais ações podemos fazer no dia a dia para tornar o mundo mais sustentável. Roda o VT. Jogar o lixo no lixo, fechar a torneira da pia enquanto escova os dentes, ações tão comuns, mas que, se praticadas de maneira efetiva, têm um impacto enorme na sustentabilidade. E quando esse hábito é ensinado desde pequeno e levado para a vida adulta, aí sim estamos preparando um futuro melhor. É o que este projeto vem fazendo com crianças, adolescentes e adultos na cidade. A proposta é ensinar que todos somos responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente. Então a gente chega em espaços públicos como o CRAS, a Fundaz ou então escolas e a gente faz um workshop, conversa, olha o espaço e a partir desse primeiro encontro a gente formaliza um curso de 8 encontros. E aí trabalhando compostagem, trabalhando plantio, falando de resíduo sólido, falando de poluição, né, São vários temas relacionados, né? E entre eles os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao todo, o projeto atende cerca de 600 jovens entre 8 e 18 anos e também abrange toda a comunidade. Aqui, os jovens se tornam um agente multiplicador capaz de transformar na prática nossa relação com o meio ambiente. Quando a gente chega nas escolas, a gente faz uma rodada de perguntas sobre quem tem mais contato, se alguém tem na família um avô, um tio, alguma pessoa que já teve contato com plantio, com agricultura, ou que veio de área rural. E aí a gente entende que eles já têm uma bagagem, né? Eles já conhecem algumas plantas, eles já têm alguma informação que a gente aproveita nas oficinas. E aí a gente mostra alguns vídeos e faz atividade prática no quintal da escola. Então, no quintal da escola, a gente faz as hortas, explica quais são as diferenças de hortaliça, de ornamental, de medicinal, faz a compostagem, explica a importância da compostagem, da separação correta do lixo. E, além disso, a gente incentiva a mudança de hábito no cotidiano deles, né? Que eles levem isso para casa. Então, o retorno é bem efetivo, assim, eles gostam de fazer, né? É bem interessante, assim. Essa preocupação com o meio ambiente tem ganhado cada vez mais força no país e no mundo. Como aponta este pesquisador, o olhar sustentável para nossas ações são fundamentais para trabalharmos a preservação dos nossos recursos naturais. É preciso também reforçar a consciência de toda a população sobre o tema para evitar retrocessos. Nossos padrões estão atrasados. Se a gente comparar os padrões de qualidade do ar do Brasil com os da Comunidade Europeia, por exemplo, a gente está muito atrasado. A OMS emitiu um novo patamar de padrões, de recomendações, em 2021. O nosso está baseado numa recomendação de 2005.
câmaras, vereadores, municípios, Assembleia Legislativa e estados precisam trabalhar com novos padrões de qualidade, seguindo as restrições mais avançadas que a gente tem no mundo, sob o risco de estarmos como cidadãos, como população, perdendo saúde a cada dia. Né? E o lado positivo, segundo o pesquisador, é que, aos poucos, o poder público tem reforçado as políticas públicas e a legislação ambiental fundamentais para garantir uma gestão cuidadosa com a proteção do meio ambiente. Uma notícia interessante que é uma espécie de autorregulação para evitar que bancos promovam, por meio de financiamento, etc., atividades que estão ligadas a desmatamento. Então isso é interessante e veio da iniciativa privada, ou seja, mostra que a gente tem oportunidades em diversos meios, não só no poder público, não só no cidadão, não só no indivíduo. A gente tem que fazer em todos os eixos. E a consciência ambiental é um tema que precisa ser trabalhado em todos os níveis: sociedade, poder público e iniciativa privada. Nesse sentido, a Câmara de São José dos Campos defende a importância de ações coletivas para garantir a fiscalização e a efetividade das políticas públicas e campanhas educativas. É importante porque o vereador tem que estar na rua, vistoriando, olhando os PEVs, olhando os bairros, vendo a questão do lixo, cobrando uma coleta de lixo adequada, fiscalizando para a prefeitura, apontando onde tem que melhorar e também alertando a população. Eu sou relator da Comissão de Meio Ambiente, então nós temos que ter um trabalho muito importante para defender o nosso meio ambiente, defender a nossa água, defender o ar que respiramos e ajudar essa campanha a educar tanto a população como nós políticos e também conscientizar todo o governo e toda a cidade. Sempre divulgarmos programas de incentivo, de educação ambiental, e nós conseguimos ver sim esse avanço. Com certeza muita coisa se mudou, porque o próprio homem hoje está vendo a grande necessidade desse importante tema estar presente nas nossas vidas e cada vez mais estarmos nos conscientizando a respeito do meio ambiente. E outro caminho para a mudança é refletir e pensar nossos hábitos. Uma pequena mudança no olhar sobre como nossas ações interferem no meio ambiente podem gerar grandes avanços na sustentabilidade. A gente observa que há uns anos atrás não se dava tanta importância à pauta ambiental e hoje tem uma pressão externa que obriga os países a terem alguma responsabilidade com isso. Então a gente vê por esse lado do poder público e pelo lado da sociedade a gente tem que entender que tem que haver uma mudança efetiva de hábitos, né? A mentalidade tem que mudar. E o que a gente precisa, talvez, é parar para refletir e pensar, não, a gente não pode andar para trás. Né? A gente tem que avançar muito e, às vezes, para algumas coisas muito rápido. A gente está diante de cenários de mudanças climáticas que nos impõem desafios mais novos, inclusive. E a sustentabilidade tem que estar no eixo, tem que estar no cerne, tem que estar no centro das nossas atenções. E na próxima reportagem da série vamos falar sobre a gestão dos resíduos sólidos. Nossa cidade foi destaque na área, viu? Agora é hora de saber como vai ficar o tempo. E aí, o friozinho continua ou dá uma trégua? A gente confere agora. Um nevoeiro intenso cobriu o céu da cidade nesta segunda-feira, durante as primeiras horas do dia. A expectativa é de abertura de sol agora à tarde e há pouca chance de chuva. A máxima é de 25 graus e a mínima de 12. Na terça-feira, amanhã também começa com nevoeiro, que se dispersa com o decorrer do dia. O sol aparece entre nuvens e há pouca possibilidade de chuva. A máxima é de 23 graus e a mínima de 12. E esse foi o Boletim Legislativo desta segunda. Amanhã tem mais. Um abraço. Continua com a gente, porque daqui a pouquinho tem Hora do Esporte com Vieira Júnior e Bruno Castilho. Até mais.